Para avançar espiritualmente, você precisa aprender a não se esforçar. Eu sei, parece contraditório, mas fica aqui nesse vídeo e eu vou te mostrar direitinho como fazer isso e por que isso é importante. Bora lá? Não faça nada e veja tudo mudar. Ou em outras palavras, seja. Aqui novamente com a nossa série Mindfulness e Meditação, todos os domingos pela manhã. E esse é o episódio 8. Como podemos fazer para não fazer nada e que as coisas lá, que tudo lá mude? Isso daqui não é história de vendedor, aqui eu não quero te vender um milagre ou chamar sua atenção e nada disso. Aqui eu quero que você entenda o que é não fazer nada e por que isso é tão importante para a gente conseguir avançar no caminho espiritual. E a primeira coisa que nós precisamos entender, que eu quero que você entenda, é que tem dois tipos de não fazer nada. Então vamos diferenciar esses dois tipos de não fazer. Um aqui eu coloquei com verde e o outro com vermelho. O que a gente precisa é esse daqui, mas a gente precisa entender também o que é esse daqui, o vermelho. Se a gente falar do não fazer espiritualmente, esse não fazer está muito relacionado ou intimamente relacionado com o ser. Eu sempre digo que aqui nesse canal nós desligamos o modo fazer e ativamos o modo ser. Porque a consciência, ela é. Ainda que você esteja fazendo algo, quando você faz isso com consciência, você está 100% concentrado no que você está fazendo, você está sendo. Você está caminhando. Você é os seus passos, você é o seu movimento. Você está lavando os pratos e você é essa sujeira que está sendo lavada, você é essa espuma, você é essa sensação. Agora, quando a gente não faz nada aqui, muitas vezes a gente continua fazendo aqui dentro. A gente não está fazendo nada, mas a gente está pensando, a gente está em conflitos emocionais, a gente está lá vendo um vídeo na rede social, mas no nosso interior a gente está ansioso e quer que isso daí passe, a gente quer se distrair. Não fazer deste lado continua sendo o modo fazer. Modo fazer. Daí a gente já começa então a ver essa diferença. Uma coisa é o não fazer quando a gente é. Ele não é assim ao acaso. Não é fazer nada e eu naturalmente sou. Isso daqui requer intenção e consciência. Estar aqui, como a gente já viu nessa série, em quase todos os vídeos desse canal, despertar a consciência e manter a consciência desperta requer intenção. Até que o seu músculo da consciência, até que essa força do momento seja mais forte que a do futuro, a do passado, a da mente. Mas não fazer nada aqui dentro, no interior de nós mesmos, estar no momento requer que nós queiramos, que nós tenhamos essa intenção clara de trazer a nossa atenção aqui, de fazer uma respiração consciente, de concentrar nossa atenção no que a gente está fazendo. E obviamente essa consciência se ativa. Então você não faz nada, no caso da consciência, por acaso. Vai ser difícil. Já por outro lado, esse não fazer do ego, esse não fazer do modo fazer, esse não fazer desse lado daqui, poderíamos, como antítese, falar que é um não fazer distraído. A pessoa não está fazendo nada lá fora, mas aqui também ela não está fazendo nada, então, sem essa intenção, a mente leva ela para qualquer lugar, as emoções estão desequilibradas, e ela está, no fim, atuando totalmente inconsciente. Então, esse não fazer é lá. Essa pessoa que não faz nada na vida, ela vê a vida passar, ela simplesmente está no ócio. Ela está de distração em distração, seja pela emoção, pelo pensamento que esteja de moda no momento, que esteja tomando o controle dela, mas ela está aqui.
Então, quando eu digo não faça nada e veja tudo mudar, não é desse não fazer nada aqui, é desse daqui. Você pode estar fazendo tudo lá fora, ao mesmo tempo que não faz nada aqui dentro. É dizer, você está conectando o que você faz lá fora com o estado de ser aqui dentro. Dá para ir entendendo por que isso é tão importante para a gente conseguir avançar espiritualmente? Vamos seguir para a próxima ideia. A segunda ideia que eu quero aqui te mostrar é que sim, tem esse não fazer nada, que é o oposto lá fora do fazer tudo. Que talvez você não se identifique com esse não fazer nada, né? A gente não fica olhando a vida passar ali. Geralmente, a maioria das pessoas, e se você está buscando aqui, provavelmente você tem metas, você faz muitas coisas na vida, você está fazendo tudo. Você está dando o seu máximo, você está trabalhando, você está cumprindo com as suas responsabilidades, você está no caminho do despertar do autoconhecimento, você está lendo, você está meditando, você está praticando, mas sem perceber você continua no modo fazer. Agora fazendo coisas do espírito, mas é fazer, fazer, fazer. Eu já cansei de ver pessoas, e eu também já passei por muitas fases, onde eu confundi esse fazer daqui com ser. E isso é uma diferenciação que a gente tem que fazer muito sutil, muito suave, mas que muda completamente, porque o que muda é aqui dentro. Eu coloquei aqui um gráfico, eu sou engenheiro de formação, então minha cabeça meio que funciona aí com os gráficos. E o que eu quero dizer aqui nesse gráfico? Aqui está o esforço. Então, de um lado, tem aquela pessoa, ou temos aquela parte em que nos esforçamos completamente, fazer tudo. Ou estar 100% no modo fazer, sempre fazendo alguma coisa. E aqui, a gente pode colocar o fazer nada, o ócio total. Aquela pessoa que não se move, não está fazendo as coisas, está vendo a vida passar. E a gente não quer nenhum desses opostos. A gente não quer que a nossa vida passe enquanto a gente consiga tanta coisa, para no fim dela a gente falar, para que serviu tudo isso? O mundo me reconheceu, mas eu estou vazio por dentro. Eu consegui descobrir, aprender um monte de coisa lá fora, mas vou morrer sem haver conhecido quem eu sou, para onde eu vou, com medo da morte e com tantas coisas. A consciência está nesse equilíbrio, porque a consciência é esse fazer sem fazer. Fazer lá fora sem estar fazendo aqui dentro sendo. Aqui no meio, podemos chamar de ser sem esforço. O ser fluido. Nós estamos fazendo as coisas, vivendo a vida no fluxo dela. Sem colocar muita expectativa, sem colocar muita pressão, mas também não menosprezando a importância que a vida tem. E principalmente que ela tem aqui dentro. E nesse eixo, eu coloquei aqui o flow, o fluxo. A gente está fluindo ou não? Então, se eu faço aqui um gráfico, a pessoa que não está fazendo nada, ela está totalmente estancada. O flow na vida dela não está fluindo, ela está parada. Fisicamente e espiritualmente ela está detida, ela está aqui embaixo. Essa pessoa que está fazendo tudo, que está avançando, que está cumprindo suas metas lá fora, podemos dizer que ela está, de certa maneira, sentindo alguma coisa, talvez na vida, mas ela não consegue se conectar completamente. E quando você chega aqui nesse conhecimento, aí você dá conta, você percebe que até esse fluxo que até uma pessoa pode pensar que está na vida, não está realmente, porque o fluxo verdadeiro está aqui dentro. Então não é que ela esteja mal, mas ela também não está bem. Vamos colocar aqui, ela está melhor que a pessoa que não faz nada. Mas aí vem a chave, que para mim esse gráfico é assim, que a pessoa, a consciência que consegue estar aqui, no equilíbrio desse fazer muito lá fora e não fazer nada, e desse não fazer aqui dentro, ela é a que consegue
se conectar com o fluxo da vida. Porque a vida, espiritualmente, filosoficamente falando, é onde a gente pode aprender. Onde esses eventos da vida podem surgir e trazer algo daqui de dentro para a gente se conhecer. Quando a gente se conhece, quando a gente vê que os eventos da vida me fazem impacientes, me fazem julgar os outros, me fazem ficar bravo, me fazem sofrer porque eu estou criando expectativas, me fazem tantas coisas, essa consciência aqui dentro, fluindo com essa vida, ela não está julgando os eventos lá fora, ela não está querendo dizer para a vida o que ela tem que ser. Ela está num estado passivo, sem esforço, analisando o que é esse fluxo da vida, esses eventos que estão chegando nessa corrente do tempo e como que esses eventos tiram essas coisas de mim, por que eles tiram isso, o que é bom disso, o que ajuda, o que ela reflete, ela analisa, ela estuda e como um rio, ele faz as curvas quando ele tem que fazer, ele segue reto, ele se estanca, ele corre mais rápido, ele vai fluindo, mas ele vai se adaptando conscientivamente, ele vai sendo esse ser fluido. Então quando eu falo não faça nada e veja tudo mudar, é que quando você muda, quando você sai desses extremos e entra aqui, você vai começando a ser sem esforço, você não vai fazendo nada, que muitos dizem, né, uma das chaves da manifestação e de tantas coisas, é não ter expectativa, é fazer a sua parte e deixar que o resto do universo se encarregue. E tem muito sentido. Você vai entrando nesse fluxo e quando você está aqui, você já está no fluxo. Você já está, tudo já mudou, porque você já não precisa de algo lá fora, porque você já tem. O que a gente realmente quer, a gente quer estar no fluxo, na sintonia da vida. A gente quer levantar de manhã e com os olhos bem abertos, com o coração esperançoso, ver o que esse dia tem para mim. E eu não quero necessariamente que seja algo bom, porque eu sei que eu estou preparado o suficiente para o que der e vier. E o que der e vier lá fora vem do Pai, vem do nosso ser. Tudo que você tem na vida, bom e ruim, é um presente divino que o seu ser, o seu Pai espiritual, está te dando. E ele te dá, ele te traz isso porque ele precisa que você faça algo com isso. E se ele só te der coisa boa, o que você vai fazer com isso? Se ele só te der coisa ruim. Mas ele sabe o que ele quer. A gente às vezes não sabe. Mas por meio dos eventos da vida a gente pode começar a interpretar o que é que o meu ser quer para mim. Eu quero que você entenda e perceba na sua vida esses dois extremos. E comece a perceber quando você está aqui. Porque não é que a gente fica aqui todo o tempo, não. A gente vai surfando, né? E é tão importante estar aqui às vezes também. Quando a gente faz muito lá fora, a gente vai se esgotando, né? O famoso burnout. E pode passar esse burnout aqui, até falando do caminho espiritual. Conheço pessoas que praticam todo o tempo, mas eu vejo na vida delas, no estado de consciência, no semblante delas, que essa prática não está despertando. Eu sempre falo, é melhor você meditar 5 minutos, 10 minutos por dia, do que 3 horas, quando você ainda não está acostumado. E mesmo se estiver acostumado, a vida moderna não dá para isso, a menos que você seja um monge, que você possa dedicar sua vida a isso. Mas medite 5 minutos por dia, flua aqui, que essa meditação, no fim, é esse fazer nada, fazendo nada. É praticar isso. Então, esse é o segundo conceito que eu quero que você entenda. E vamos para o nosso terceiro e último ponto desse vídeo, que tem a ver com como fazer isso, como a gente pode não fazer nada para então ver as coisas mudarem. Então, a parte acho que mais importante desse vídeo e da espiritualidade é fazer acontecer, é praticar.
é levar essa teoria prática para que você comprove isso e isso já seja uma luz própria, uma luz sua, que é o objetivo desse trabalho interior. Que cada ser humano seja uma vela no meio dessa escuridão. E se todos nós fôssemos ou tivéssemos a nossa vela acesa, o mundo estaria iluminado. Mas, como muitos poucos estamos comprometidos com isso, estamos fabricando a nossa luz, o mundo está bem escuro. Mas nós podemos fazer isso, então como não fazer nada? Essa é a grande pergunta. Ok, Douglas? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer um monte de coisa. E como eu faço as coisas sem fazer nada? Ou como eu equilibro isso? E não é, como eu já expliquei, você já deve ter entendido até agora, não é uma questão externa. Não é uma questão de não fazer nada lá fora. Sim, você tem que equilibrar. Talvez se você faz tudo, está 100% fazendo, passar um pouco para esse lado lá fora, né, nas atividades da vida. Mas isso é um estado interior. Primeiro passo que a gente pode dizer é o despertar. E como eu sempre falo, não é uma coisa que eu faço uma vez. Eu despertei. Eu fui numa conferência, numa palestra, eu li um livro, passei por uma experiência, despertei. Sim, você ativou certas áreas, você desvelou alguma coisa que você não sabia, você vê um mundo um pouco diferente, mas isso é só o começo. É como colocar ali a semente na terra e falar, eu plantei. Tá, mas agora ela tem que crescer e se desenvolver e você tem que cultivar ela todos os dias. O despertar é algo do momento. Aqui agora, façamos uma respiração consciente. Temos. Expiramos. Sente o seu coração bater. Sente o interior das suas pálpebras, isso que está recobrindo a pele, que recobre o olho por dentro. Escuta os sons que te rodeiam. Sente o cheiro. Se tem algum cheiro. Toca o seu corpo. E nesse momento, meu amigo, minha amiga, você despertou. Nós despertamos para esse momento. Mas isso não quer dizer que em 1 minuto, que quando esse vídeo termine, você seguirá desperto. Então, você precisa se tornar um amigo, um amante da sua respiração. Veja os outros vídeos da série e quase todos falam disso. O primeiro passo é estar aqui. Porque quando eu estou aqui eu vou perceber que eu estava fazendo, que eu estava pensando, que eu estava sentindo, que eu estava independente do que esteja acontecendo lá fora. Despertar, trazer atenção à nossa respiração. Esse é o milagre que a respiração tem. E é algo incrível, né? Que uma coisa certa da vida é que daqui até a nossa morte a gente vai respirar. E a grande diferença do estado de iluminação que você vai ter daqui até a sua morte é quantas dessas respirações você vai fazer conscientemente. O segundo passo, podemos dizer que é estabelecer uma prática de meditação. Não vamos falar meditação como tal, porque meditação é algo muito avançado, que aí sim esses monges, esses profissionais da meditação que o fazem 8, 10 horas por dia, eles sim podem dizer que meditam. Nós praticamos a meditação, nós temos o hábito de sentarmos e fechar os olhos por uns momentos, que no fim é respirar com os olhos fechados por alguns minutos numa posição, que é uma forma um pouco mais fácil da gente deixar de fazer, da gente entrar no modo ser, porque a gente fecha os olhos, a gente se dispõe a isso. É importante que você abra espaço na sua agenda, no tempo da personalidade, entre esses afazeres da vida, entre a casa, o trabalho, as coisas que você gosta de fazer e que você não gosta de fazer, você abre um espacinho.
na sua agenda para consciência. Comece com 5 minutos. E se você não sabe meditar, respire sentado com os olhos fechados por 5 minutos. É a mesma coisa. Com o tempo vai ficando algo diferente. E com o tempo você vai aprendendo que meditação é um estado, não é um ato. Eu posso estar aqui falando nesse vídeo, escrevendo nessa lousa, meditando. Eu tenho que estar consciente das palavras que eu falo, da forma como eu escrevo, da mensagem. Isso é uma meditação, é um estado de meditação porque eu estou aqui, inteiramente aqui, intencionalmente aqui, conscientemente aqui, e dentro de mim eu não estou fazendo nada. Eu estou fluindo com essa explicação. Eu não estou preocupado com o que eu vou comer daqui a pouco, eu não estou preocupado com o que passou ontem, eu não estou pensando se esse vídeo vai ser visto ou não vai ser visto. Eu estou explicando intencionalmente, sem esforço, também não estou me esforçando, está fluindo aqui. Vamos estabelecendo esse hábito de praticar a meditação para que num terceiro momento, esse estado de presença, essa consciência que a gente cultiva ali, regando diariamente 5, 10, 15 minutos, comece a crescer e esse estado, essa presença nos acompanhe por toda a vida. E foi até o último vídeo, eu acho que o penúltimo, que eu falava disso, né? Viva como um mestre. Um mestre é aquela pessoa que pratica viver. Toda a vida dela é uma prática. Toda a vida dela é um momento para expressar excelência, é um momento para treinar as virtudes da alma. E a gente tem que levar isso para cá. Quando a gente pratica a vida, lavar a louça é um momento emocionante. É um momento de paz, é um momento de conhecimento. Caminhar, conversar e tudo o demais. Não quer dizer que tudo é maravilhoso, não quer dizer que tudo é fácil, não quer dizer que não surgem pensamentos, emoções, mas a nossa vida vai tendo esse gosto de vida. E aqui eu coloquei ali nas minhas anotações, que muita gente quer escrever um livro. Querer meditar sem saber respirar é como que uma criança que ainda nem sabe escrever fale: nossa, pai, eu quero escrever um livro e eu não estou conseguindo escrever o livro. Você, como pai, você fala: calma, meu filho, você tem 5 anos. Primeiro, você tem que aprender a escrever. Respirar, isso que é tão básico, é aprender a escrever. É aprender o ABC da vida. E se você não sabe respirar, você não vai poder nunca, jamais praticar meditação, meditar. Porque meditar é fazer algo com isso. Escrever um livro é fazer algo com essa habilidade que você aprendeu de escrever. Então meditar é colocar essa respiração em prática durante um certo tempo, de certas formas diferentes. É um parênteses aqui que eu faço, porque quando eu estava escrevendo, fazendo o roteiro aqui mais ou menos, veio essa ideia e essa analogia que é importante que a gente entenda também. Então, para aprender a escrever, a gente precisa de algo essencial, que é a mentalidade de principiante, de aprendiz. A gente tem que reconhecer que não importa se eu tenho 60, 40, 10, 20 anos de vida, ter a humildade de talvez reconhecer que eu respiro faz 30 anos, mas eu não sei respirar. Que tal se eu baixar, do meu salto alto, me colocar numa perspectiva de aprendiz e falar: bom, vou aprender a respirar. E aí você vai conseguir, então, escrever um livro depois que você aprender. Esses são os 3 conceitos que eu trouxe para isso daqui. Se você começar a fazer isso aqui ou não fazer nada, você vai ver como tudo muda e vão haver alguns sinais, vão haver algumas boas surpresas
quando você entra nesse meio, no fluxo da vida, quando você começa a ser sem esforço, como o rio, e começa a viver toda a sua vida fazendo o que você sempre fez de uma maneira totalmente diferente, num estado diferente. A primeira dessas boas surpresas é a solidão. Solidão é uma palavra que carrega uma aura, uma conotação um pouco negativa, talvez. Acho que ninguém quer manifestar solidão. Acho que ninguém põe na sua lista de metas: quero sentir mais solidão este ano. Mas é algo que surge. E não a solidão de você estar sozinho e de você não ter ninguém para amar, você não ter família, se sentir só, desamparado. É uma solidão da alma, é uma solidão desse deserto de que você pode estar rodeado das pessoas mais queridas do mundo, da sua família, cheio de amor, mas essa solidão que a alma sabe que só ela pode fazer o seu caminho. Ninguém mais vai vir salvar a gente, ninguém mais pode andar o nosso caminho, porque ele é sozinho. Ainda que existam muitas partes do ser, o seu ser, a sua mãe divina, tantos mestres te ajudam, muitas partes do caminho é a alma humana. É você, a sua consciência que tem que fazer. E essa solidão, no começo, obviamente é nova, é desconhecida, dá medo, pode ser confundida com tristeza, com melancolia, com, não sei, um monte de coisas, com vazio. Mas quando nós vamos conhecendo ela, quando a gente vai descobrindo seus encantos, a gente abraça ela e é muito gostoso entender que cada pessoa, cada mestre que já pisou, cada estrela que está lá e hoje é um Deus no céu, teve que fazer isso, que é um requisito. E que essa solidão nos dá muitas respostas. Essa solidão nos convida muitas vezes a sair desse fazer e voltar aqui. E mesmo que eu esteja fazendo lá, saber que isso que eu estou fazendo se conecta com isso que só eu posso fazer. Não sei se ficou muito confuso, mas essa é a solidão, uma boa surpresa. Talvez não é o mais esperado, mas é o que vai surgir e com o tempo você vai agradecer que ela está ali. A segunda boa surpresa são as quietudes imperturbáveis. Quando a gente é sem esforço, a gente não está brigando em cada esquina da vida, em cada curva do rio com as coisas. A gente está numa serenidade interior, que fala o Epiteto. A gente está com essa quietude que não muda. E aqui não muda não só com os eventos negativos, com as circunstâncias fortes da vida, também não muda com os eventos bons. Você já não é vítima das coisas boas. Você já não deve ser vítima ou ficar feliz porque o seu time de futebol ganhou, ou porque você achou R$50 no bolso, ou porque é uma calma, uma serenidade interior que o ego, o inimigo secreto, ele vai querer te chacoalhar, ele vai querer te desequilibrar. Seja com uma distração boa, seja com um montão de risada, seja com... E você vai começar a amar isso. Você vai começar a amar essa harmonia do nada, do vazio, mas esse gostoso que vai surgindo. Não quer dizer que a vida você vai parar de sentir emoções, né? Porque muita gente confunde estoicismo ou tem a ideia de que um estoico, ele é frio. Não, um estoico, uma pessoa que vai tendo isso aqui, homem ou mulher, ele simplesmente consegue voltar para o seu estado de harmonia interior de uma forma mais fácil.
E ele sente emoções, os picos de emoções mais fortes. Mas ele é capaz de não se deixar levar nem pelo lado, nem pelo outro. E não se deixar perturbar pelas reações do ego. E a terceira boa surpresa é que você vai começar a ter uma boa margem na sua vida. O que é essa boa margem? Nesse mundo acelerado que a gente vive, a maioria das pessoas está ocupada. E elas, sem perceber, elas gostam de estar ocupadas. É como um orgulho, né? Ter uma agenda ocupada. E aí, como você tá, na correria. Cara, para mim, o maior prazer que eu tenho, o maior orgulho da minha vida é que eu sou livre. Que se eu não quiser fazer nada, eu não faço nada. E você poderia dizer, mas você é milionário? Eu não sou milionário. Eu tenho uma vida normal. Mas eu lutei por conseguir ser dono do meu tempo. E eu tenho uma boa margem. Eu não preciso estar na pressa, na correria para fazer as coisas. Isso me dá tempo para me analisar, me estudar. E você vai ver que as pessoas mais produtivas, elas têm tempo de ócio. Mas não um ócio assim, sim, é bom o ócio, mas esse ócio intencional. Você vai nadar, você vai caminhar, você vai cozinhar, em vez de cozinhar em 10 minutos, você cozinha em 1 hora. Come em outros 30 minutos. E curte esse processo e pratica a meditação de cozinhar. Quando você vai conhecendo esse gosto do momento, esse gosto de fluir sem esforço, você vai tendo margem de tempo na vida. Você já não precisa fazer tanto. E o que você faz com mais gosto e você sabe que você pode se dar o tempo de fazer essas coisas. Decisões na sua vida mudam. Por quê? Porque você já começa a priorizar outras coisas. E isso é a verdadeira liberdade. Isso é o verdadeiro objetivo da gente estar aqui, que é ser livres. E tem muito a ver também com a liberdade da nossa agenda. Tem pessoas muito famosas ou pessoas muito ricas, mas que não têm liberdade, elas não têm uma boa margem, elas estão de compromisso em compromisso, em compromisso, em compromisso, em compromisso, em compromisso. E tem pessoas que não têm nada também, mas têm a sua agenda cheia. A agenda do não fazer aqui. A agenda da inconsciência, a agenda desse ego que está usando ela de marionete para um lado e para o outro. E só no fluxo, só aqui no meio a gente vai conseguir encontrar isso aqui. Então, meu querido amigo, minha querida amiga desse caminho espiritual, desse trabalho interior, isso aqui foram a minha perspectiva de como a gente pode, ou como você pode não fazer nada e então perceber como tudo muda. Te peço que abra sua mente para isso, não é para que você aceite isso, ou para que você negue isso. Reflita, analise, pratique e veja se essas coisas começam a mudar na sua vida. Eu sou o Douglas, seu amigo espiritual nesse caminho. Aqui no Trabalho Interior nós falamos sobre autoconhecimento, despertar da consciência, algo de estoicismo e principalmente sobre isso que nós viemos fazer aqui no mundo da matéria, fabricar nossa própria luz. Se isso te ajudou, compartilhe, dê um like, deixe um comentário com umas estrelinhas aí para eu saber que você chegou até aqui comigo. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.